Muito bem, nós estamos aqui mais uma vez, vamos para mais um conteúdo de matemática. Hoje nós tratamos aqui, dando sequência ao nosso conteúdo, equação do segundo grau. O assunto da equação do segundo grau é um assunto muito importante, porque ele é muito explorado em toda a educação básica, essencialmente, né? Começando ali no 8º ano, 9º ano, e aí todo o ensino médio, e também para aqueles que vão para a área de exatas, né, vão se deparar em algum momento, né, dentro de uma aplicação, vai ser preciso utilizar esses conhecimentos das resoluções das equações do segundo grau. Então vamos aqui. Equação do segundo grau. O que vem a ser isso? Eu coloquei aqui uma definiçãozinha bastante clara, né? Então, denomina-se equação do segundo grau, né? Na incógnita x, toda equação da forma ax, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Vou repetir novamente. Toda equação do segundo grau, ela é desta forma. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde que os termos a, b e c pertencem aos reais. E a é diferente de zero. Essencialmente, a tem que ser diferente de zero. Vamos imaginar essa situação aqui, olha só. Vamos supor que você tem aqui uma equação desse tipo aqui, ó, x ao quadrado mais 2x, né, mais, sei lá, 2 aqui, igual a zero. Se você colocar aqui, por exemplo, se o a fosse zero, aqui, ó, o índice de a que fosse zero, então, quando você multiplicasse aqui, ó, 0 vezes x ao quadrado mais 2 vezes x, né, mais 2. Automaticamente, quando você multiplicar aqui 0 vezes esse número aqui, ó, iria anular a equação do segundo grau, deixaria de ser uma equação do segundo grau e passaria a ser uma equação do primeiro grau. Então, é por isso que o a tem que ser diferente de zero, ok? Então, isso é muito importante nós termos isso em mente, tá certo? Então, vamos aqui. Alguns exemplos de equação do segundo grau. Eu coloquei aqui, tem vários exemplos, mas vamos aqui destacar esses exemplos aqui para o nosso conhecimento. Primeiro exemplo aqui, ó, x ao quadrado menos 5x, né, mais 6. Isso aqui é um exemplo de equação do segundo grau. E aí, destacando os termos a, b e c, ó, nessa equação de segundo grau aqui. Ó. Ela é dita de segundo grau porque tem índice 2 aqui, ó, ou seja, tem duas raízes. Não agora, mas depois, né, no ensino médio e assim por diante. Então, os coeficientes aqui, os termos, por exemplo, o coeficiente de x aqui é 1, ó, então a igual a 1, b aqui, ó, esse b aqui, ó, seria o quê? Menos 5, e c seria aqui 6, ok? Tranquilo? Então, aqui, ó, nessa outra equação aqui, ó, x ao quadrado menos x menos 1. Então, o coeficiente de a aqui, ó, a seria quanto? Seria isso aqui, o a, ó, o coeficiente de x, então seria 6. O b é menos 1, aqui tem 1, ó, menos 1. E o c seria o que aqui, ó, menos 1. Da mesma forma, o exemplo C aqui, ó, 7x ao quadrado menos x igual a zero. Lembrando que nas equações de segundo grau, existem equações de segundo grau completas e incompletas. Nós vamos ver aqui alguns exemplos de equações de segundo grau incompletas. E depois, em outro vídeo, nós vamos ver vários exemplos de equações completas, ou seja, completas com todos os termos A, B e C. Tá interessante sabermos disso também. Então, identificando aqui os termos da equação de segundo grau. O termo A aqui, ó, o 7. Então, A é igual a 7. O B aqui, ó, menos 1. Menos 1. Como o C não aparece, então ele é 0. Certo? Aqui, mesmo jeito, ó, x ao quadrado menos 36. O termo A aqui, ó, é 1. O termo B, como ele não aparece, né? Então, na verdade, aqui na equação, o termo B seria isso aqui, ó, certo? Quando você olha para a equação, seria exatamente esse termo. O termo A, né, aqui destacando, ó, o termo B e o termo independente aqui, o termo C, ok? Isso dentro dos exemplos da equação que nós estamos colocando aqui para vocês perceberem.
Então, na verdade, o coeficiente de x nessa equação aqui é 1. Então, o termo A é 1. E o termo B não aparece, então ele é 0. E o termo C aqui, no caso, é menos 36. Esse exemplo aqui, ó, 2x ao quadrado mais 2x mais 8. Então, mesmo jeito, o termo A aqui, no caso, é 2, o B, no caso, é 2 também, e o C é 8. E assim por diante. Então, são vários desses exemplos aqui que você consegue identificar o que é uma equação do segundo grau. É bastante simples. O primeiro passo aqui é você identificar esses termos, o termo A, B e C, ok? Então, toda a equação do segundo grau, repito mais uma vez, é dessa forma aqui, ó, certo? Ó, desse tipo aqui, ax ao quadrado mais bx mais c. E o A, repito mais uma vez, essencialmente tem que ser diferente de zero. Vejamos aqui alguns casos resolutivos de equações do segundo grau incompleta. Incompleta em B e incompleta em C. Depois nós vamos ver casos de equações do segundo grau com todos os três termos A, B e C, utilizando aquela fórmula. Lembra no último vídeo que nós construímos aqui para vocês sobre a dedução da fórmula, a fórmula que se usa para encontrar as raízes da equação do segundo grau, que é a chamada fórmula de Bhaskara, né? Então, na verdade, ali é apenas uma demonstração, uma dedução, para depois nós utilizarmos aquela fórmula e resolver as equações do segundo grau, encontrar as raízes. Então, aqui, no caso, nós vamos ver a resolução de algumas equações do segundo grau incompletas, certo? Então, resolver uma equação do segundo grau significa, né, determinar o seu conjunto verdade. Resolver uma equação do segundo grau significa encontrar, né, determinar o seu conjunto verdade. E para isso, nós vamos utilizaremos as técnicas da fatoração nas suas resoluções, certo? Então, vejamos aqui o primeiro caso. Equação do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Então, isso aí é um tipo de equação incompleta. Por quê? Porque só tem o termo A e o termo C. E cadê o termo B? Então, é por isso que se diz incompleta. No caso aqui, o termo B, ele é zero, quando ele não aparecer aqui nessa equação. Então, o primeiro caso aqui de equação do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero é equação incompleta em B. Então, o primeiro caso de equação do segundo grau incompleta em B. Então, como é que a gente resolve uma equação do segundo grau incompleta em B? Então, vejamos aqui um exemplo aqui. Eu tenho aqui, ó, 2x ao quadrado menos 72 igual a zero, sendo o universo pertencente aos reais. Então, veja bem, como nós vamos utilizar as técnicas da fatoração nas suas resoluções, então, nesse caso aqui, essencialmente, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiramente, ó, fazer o seguinte aqui, ó, 2x ao quadrado, né, ó, igual, vou igualar, esse número aqui, ó, que está no primeiro membro, menos 72, ele vai para o segundo membro, troca no sinal, ele está menos, vai mais, né, ó, então, fica, no caso, 72. Eu quero aqui o coeficiente eu quero aqui calcular esse valor de x aqui, ó. Então, x ao quadrado é igual a 72. O coeficiente de x aqui é 2, né? Então, passa a dividir aqui, ó. Então, automaticamente, eu vou trazer isso para cá, tá certo? Então, x ao quadrado, repetindo, é igual a 72 dividido por 2 dá 36. 36, ok? Então, agora vamos extrair essa raiz aqui, ó. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 36. Ou seja, nós vamos ter aqui duas raízes simétricas, né? Então, qual é a raiz quadrada de 36? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo vai dar 36? No caso, é 6. 6 vezes 6, 36. Então, o x aqui é igual a mais ou menos 6. Então, está aqui a resposta. Então, logo, eu posso dizer que o conjunto verdade aqui, o conjunto verdade é o quê? É menos 6 e 6.
aqui a resposta dessa equação do segundo grau. Lógico que no primeiro momento o aluno às vezes ele fica meio perdidão, mas nós vamos exercitar, isso aqui não é bicho de sete cabeças, vamos exercitar e vamos ficar bastante habilidosos nessas resoluções dessas questões. É só a questão de exercício, ok? Então esse é o primeiro caso de equação do tipo ax² mais c, ou seja, incompleta em b. Ok? Vamos agora para o segundo caso de equações do segundo grau incompletas em B e agora incompleta em C. Segundo caso, a equação do tipo ax² mais bx igual a zero, ou seja, C é igual a zero, certo? Vejamos aqui, então, o primeiro caso foi de equação incompleta em B e aqui o segundo caso de equações incompletas em C. Então, é dessa forma aqui, ax² mais bx igual a zero, ou seja, o termo c está ausente. Então, se ele está ausente, então, no caso aqui, ele é zero, ok? Então, como é que nós resolvemos uma equação do segundo grau incompleta em C? Muito simples, certo? Primeiro passo aqui, ó, nós temos aqui esse exemplo aqui, ó, x² menos 5x igual a zero. Vamos colocar em evidência aqui o x. Vamos colocar em evidência o x aqui. Então, x aqui, ó, x vezes x menos 5 igual a zero. Ok? Ó. O que é que eu fiz aqui? Coloquei em evidência o x. Ó. Quando eu multiplicar esse x² é a mesma coisa de x vezes x menos 5. Quando eu multiplicar aqui, ó, x vezes x vai dar x². E x vezes menos 5 vai dar menos 5x. Então, isso aqui é igual a isso, que é igual a zero. Uma das raízes aqui, ó, é igual a zero. Então, x é igual a zero. E o outro aqui, vou pegar isso aqui, ó, igualar a zero. Isso aqui vai ser igual a zero, certo? Então, vou colocar aqui, ó, x menos 5 igual a zero. Certo? Então, a primeira resposta daqui, depois a gente vai encontrar essa aqui agora. Então, x é igual, ó, está menos aqui, vai para o segundo membro, trocando o sinal. Fica assim, positivo. Então, encontramos a outra. Então, pronto. Logo, o meu conjunto verdade, certo? Ó, vai ser quem? Conjunto verdade vai ser 0 e 5. Então, está aqui a resposta, certo? Ok? Beleza? Sem problema, né? Então, sem nenhum problema. É só a questão de exercício mesmo. Deixa eu só passar uma divisória aqui. Então, resolvemos a equação do segundo grau incompleta em C desta forma aqui. Coloca o x em evidência e encontra as raízes. Vamos agora para esse outro exemplo aqui. Do mesmo jeito. Eu tenho aqui, vamos colocar em evidência aqui o x, né? Ó, x é igual, ó, igual não. Multiplicando, fica 3x menos 10. E isso aqui igual a zero. Então, isso aqui, ó, uma das raízes é igual a zero. Isso aqui também é igual a zero, certo? Então, uma das raízes, ó, é x igual a zero, sem problema, certo? Quando incompleta em C, uma das raízes sempre vai ser zero. E a outra aqui é só pegar 3x, ó, 3x menos 10 igual a zero. Então, 3x aqui, 3x é igual, tá menos 10, ó, passa para lá, 10 positivo. Então, isso aqui fica x igual a 10. O coeficiente de x aqui é 3, passa a dividir. Pronto, chegamos à resposta aqui. Então, encontramos aqui a segunda. Aqui é a primeira, certo? Então, logo, certo? Logo, o conjunto verdade seria quem? Seria 0 e 10 sobre 3. Ok? Então, está aí a solução, tanto para esse primeiro exemplo aqui da equação do segundo grau incompleta em C, e o segundo exemplo da mesma forma também. Então, nas equações do segundo grau incompletas em C, sempre uma das raízes vai ser 0, ok? Você colocando o x em evidência. Então, esses foram os exemplos, né? É a definição da equação de segundo grau, o termo, sempre lembrando que a equação de segundo grau é dessa forma aqui, ax² mais bx mais c igual a zero. E aqui são os dois casos de equações do segundo grau incompletas em B
e incompletas em C. Nos próximos vídeos, nas videoaulas, nós vamos trazer uma lista de exercícios também, vamos colocar lá no nosso ambiente, na nossa plataforma, e depois adentraremos, né, algumas resoluções de equações do segundo grau, tanto incompletas em B e em C, e também resoluções de equações completas, ok? Então, até a próxima.